Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Mais um alimento diário para as nossas almas. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor. O Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, você que está aí pela primeira vez, esse é um canal de bênçãos, é um canal de vitória, é um propósito que Deus colocou no meu coração, no coração de muitos aqui também, que já estão participando, de alimentarmos as nossas almas. Mas o que alimenta a nossa alma? É a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus. E ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vier a mim nunca mais terá fome. Foi ele mesmo que disse isso. Então nós nos alimentamos de quê? Do pão vivo, do próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso alimento. Nós estamos aqui mais uma vez para orar por esse dia, para apresentar diante do altar do Senhor as nossas vidas, a sua necessidade. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem, para deixar aí nos comentários, se você desejar, o seu motivo de oração. Deixe o seu nome, se inscreva no nosso canal. Na verdade, quando você se inscreve, você já fica registrado no grupo de corrente de oração. Você já está sendo integrado. Naquele momento que você toca ali naquele botãozinho de se inscrever, automaticamente o seu nome já está sendo incluso numa corrente, num grupo de um povo que busca o alimento. Quando você faz isso, você se coloca na condição de necessitado. Você fala assim: eu também preciso desse alimento. E quando você confessa isso, o pão ele é apresentado para você. O alimento é derramado para você, colocado à mesa, para você se alimentar e saciar a sua fome todos os dias. Hoje nós vamos estar aqui com o seguinte tema para esse dia. Hoje é 9 de março de 2026. O tema do alimento diário de hoje é: Deus é fiel em cumprir suas promessas. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus tem promessa na sua vida? Você já recebeu alguma promessa de Deus da parte dele, diretamente para a sua vida? Deus tem promessa na vida de todos, mas tem promessas específicas, individuais. E Deus ele tem um tratamento individual com cada um dos seus filhos. Ele tem algo individual, ele tem um propósito a realizar. Cada ser humano que já esteve aqui nessa terra, que está, que ainda estará, tem um propósito inserido sobre a vida dele. Nenhum ser humano sequer passou aqui nessa terra sem um propósito. O que acontece às vezes que o homem em si se desvia do propósito, se desvia do projeto de Deus. Nós vimos desde o início da criação a desobediência do homem, uma história muito conhecida. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o homem viver eternamente. Mas a desobediência fez com que o homem perdesse o direito da salvação. Ele perdeu, não tem mais direito. Só que Deus, no momento que o homem pecou, falhou, no mesmo momento, ele já traçou um projeto de salvação. Ele já
prometeu para os seus filhos que o homem voltaria a ter acesso à eternidade dele. Ele traçou esse projeto. E esse projeto ele vem repercutindo nos séculos dos séculos. E chegou até o momento de hoje. Se você está aqui hoje, porque o projeto que Deus traçou alcançou a sua vida. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus prometeu, alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Se você está aqui, é porque Deus tem falado ao seu coração. Homem não convence outro homem. Quem convence o homem que ele é um necessitado de se alimentar do pão, da palavra, é o Espírito Santo. O homem em si, ele pode ser um instrumento usado para transmitir aquilo que é a vontade de Deus. Mas se você está aqui, é porque Deus tem falado ao seu coração. E fique sabendo de uma coisa. Esse tema desse dia de hoje é algo para deixar você rejubilando de alegria. Porque o tema diz: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele cumpre. Deus, ele não falha. E as promessas de Deus, ela tem um detalhe. Deus, ele promete aquilo que é improvável nas nossas vidas. Se há 15 anos atrás, alguém falasse para mim que eu ia estar aqui fazendo isso, não acreditaria. Não acreditaria. Mas Deus, ele fez uma promessa. Ele prometeu que usaria a minha vida para transmitir sua palavra e o seu reino. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então aquilo que Deus ele tem para com a sua vida, as circunstâncias em volta. Se você for olhar as circunstâncias, você vai ver que não tem condição. Mas Deus, ele faz isso. Ele realiza o improvável. Aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. O Espírito Santo de Deus vem e realiza todas as coisas. A promessa de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para os levantes do mundo, porque muitas coisas vão se levantar para tentar tirar o seu foco, para te desviar do caminho. Mas uma coisa eu quero dizer, o inimigo ele pode investir para tirar o propósito. Ele pode até atrasar a bênção, mas ele não consegue impedir ela se realizar. Não consegue. Só tem uma pessoa no mundo que consegue impedir do propósito de Deus e das promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida. É você mesmo. Você é a única pessoa que pode impedir isso. Mas se você abrir o coração e deixar Deus operar no momento dele, do jeito dele, as portas vão se abrir. A bênção vai acontecer. E você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. E ainda mais, você vai reconhecer que você chegou aonde você chegou. Não pela sua força, mas porque as mãos poderosas do Senhor estavam sobre a sua vida. Todos que têm promessa de Deus têm esse entendimento. Eu estou aqui não pela minha força eu nem daria um passo sequer. Mas eu estou aqui porque as mãos fortes do Senhor me trouxeram até aqui. E se você está aqui, que as mãos fortes do Senhor te trouxe. Se você vai chegar no alvo que Deus determinou, é porque as mãos poderosas do Senhor, ele está sobre a sua vida, ele vai te sustentando, ele vai te guardando.
Vamos deixar a palavra aqui nesse dia para a nossa meditação e também a oração do dia, a oração do alimento, a oração onde nós apresentamos a nossa vida, as nossas necessidades diante do altar do Senhor. E o Senhor, Ele tem ouvido as nossas súplicas, as nossas orações. Todos os dias nós estamos aqui nos alimentando e orando a Deus, consagrando o dia ao Senhor. E Deus tem concedido vitórias inimagináveis para com as nossas vidas. A palavra hoje está lá em Números, capítulo 23, versículo 19, que nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Essa então é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Deus, Ele não é homem para que minta. Toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. Tudo aquilo que Ele falou sobre a sua vida, toda promessa que Ele falou sobre você, que Ele te prometeu, que Ele já determinou sobre a sua vida, é verdade. Ele não é homem para que minta. Deus é fiel. Confia nele. Confia. Não olhe para as lutas. Não olhe para a tempestade. Não olhe para as afrontas. Eu sei que às vezes dói. Às vezes até desacreditamos que somos falhos. Somos fracos, frágeis. Mas quando nós deparamos com uma promessa dessa e uma palavra dessa, nós reacendemos a chama dentro do nosso coração. E nós olhamos assim e falamos: eu confio, Senhor. Eu espero a Deus nas suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não se arrepende. Tudo que Ele faz, Ele pode fazer uma mudança de planos, mas o alvo está lá. Ele pode fazer você dar muitas voltas para chegar em um objetivo. Isso aí Ele faz. Mas retirar a promessa que Ele tem, isso aí Ele não faz. Deus, Ele é verdadeiro. Porventura diria ele e não faria? Olha só, isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Porventura diria Deus o que prometeu sobre a sua vida e não faria? Porventura Ele não cumpriria? Não. Ele nunca vai deixar de cumprir. Então aquilo que Ele tem para a sua vida descansa. Vai se cumprir. Porventura faria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha só que maravilha. Deus, o que Ele diz, Ele cumpre. E o que Ele fala, Ele confirma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando agora nesse momento. E você vai se entregar para o Deus verdadeiro, para aquele que tem promessas sobre a sua vida. Vamos colocar a sua vida, a sua necessidade diante do altar do Senhor, para que assim as promessas de Deus venham se cumprir. E elas vão se cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é verdade. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar entregando diante do altar do Senhor.
as nossas vidas, a sua vida vai estar sendo colocada nesse momento diante do altar do soberano, diante do altar daquele que, quando fala, acontece, daquele que promete e cumpre, daquele que fala e confirma. É diante desse Deus agora que a sua vida será apresentada. Abra o seu coração, deixa Deus falar de maneira especial e se alimente da palavra. Que a sua alma venha estar agora se alimentando do pão vivo. Ela vem estar sendo nutrida. Que você possa sentir a sua alma se enchendo agora nesse momento. Se enchendo de paz, se enchendo de alegria, sendo revigorada para suportar as afrontas que esse mundo traz. Para que você assim possa ser um vencedor. Que você possa vivenciar as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Oramos ao Senhor. Pai querido, oramos mais uma vez ao Senhor. Quando apresentamos diante do teu altar a vida dos teus filhos, Senhor, suplicamos que o Senhor venha estar repreendendo todo o mal. O Senhor venha estar jogando por terra todo o levante do adversário, para que venha atrasar as promessas do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Pelo poder da tua palavra, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, jogue por terra agora toda maldição, tudo aquilo que seja empecilho dos seus filhos verem as suas promessas se cumprirem sobre as suas vidas. Eles possam contemplar as bênçãos do alto dos céus, eles possam ser instrumentos nas tuas mãos. Opera grandiosamente nos corações, retira tudo aquilo, Senhor, que é empecilho do teu Espírito Santo, usá-los na totalidade. Nós entregamos a vida de cada um diante do teu altar. Todas as necessidades colocadas aí, Senhor. Supla as necessidades dos teus filhos. Opere grandiosamente nos lares, nas famílias. Toda necessidade venha a ser suprida. Que o Senhor é o Deus que promete e cumpre. Assim nós oramos e consagramos esse dia ao Senhor. Te glorificamos por mais esse alimento, por mais esse pão que foi posto à mesa, para que as nossas almas venham se alimentar. Toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, que esse dia venha ser um dia de glória, um dia de paz, um dia de bênção. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus te abençoe. As promessas do Senhor venham se cumprir sobre a sua vida. Que você venha ser um testemunho daquilo que Deus é na sua vida. Deus te abençoe.